Bom, meu nome é Cosmonaldo, né, de Souza Moraes, e fui adventista mais ou menos em 1987, quando eu me batizei a primeira vez na igreja adventista. E de lá para cá a gente veio sempre trazendo a mensagem, né, adventista. E viemos com essa mensagem até o momento que apareceu uma outra mensagem. Primeiro começou assim, a gente em 2010, a nossa igreja aqui do Rio Juma, a igrejinha estava assim um pouco, os membros tinham se afastado da igreja, a maioria, né? E ficou apenas o irmão Elias, meu sogro, meu cunhado, Paulo Ricardo com a sua família e minha esposa. E eu me afastei da igreja aproximadamente uns 5 anos, estive afastado. Isso em 2010, né, veio um pastor da associação chamado Joel Montelli e veio aqui e fez uma conferência, né, uma conferência de 15 noites. Né, e nessa conferência eu me rebatizei novamente, em 2010. E a partir de 2010, aí o ancião que veio fazer a conferência, né, ele me indicou um rapaz que vendia DVD em Manaus. Me deu o endereço e eu cheguei até lá. E aí comecei a comprar DVDs, né? DVD de pregação, DVD de hinos e trazia para a igreja. E sempre que eu comprava DVD, ele me doava um DVD de presente. E eu trazia os DVD e engavetava, não assistia. E assisti um DVD, mas não dei muita importância, DVD do irmão Sila, do ecumenismo. Mas não dei muita importância e guardei. Aí meu filho, o Ezequiel, né, assistiu o DVD e disse assim: pai, o senhor já assistiu aquele DVD do irmão Sila, do ecumenismo? O senhor já prestou atenção? Eu disse: eu assisti um pouco, mas não dei muita atenção não. Ele disse: assista para o senhor ver. Aí eu peguei o DVD e coloquei e comecei a assistir. E aquilo começou a me perturbar, o que ele falava ali, né, sobre as mudanças da igreja, e eu não conseguia acreditar. E tinha noite, irmãos, que eu perdia horas de sono. Eu não conseguia realmente acreditar que a igreja adventista estava nessa situação. Tudo eu podia acreditar, mas menos ela estivesse unida no papado. E daí eu comecei a assistir, né, os outros DVD, veio do Alexandre Botelho. E aí daí pra cá eu vim descobrindo realmente a verdade. O que eu fiz? Ele mostrava no DVD, ele falava o seguinte: não acredite em tudo que eu estou falando, vá buscar as provas, corra atrás. E isso eu corri atrás de algumas provas, né? E consegui encontrar algumas provas que realmente provavam que a igreja estava apostatada. E foi assim que chegou essa mensagem. E o que aconteceu? Agora eu, como primeiro ancião da igreja, eu fiquei muito preocupado, porque o primeiro ancião ele tem que pregar, né? Tem que mostrar a mensagem para a igreja, levar a mensagem para a igreja. E a minha preocupação era essa: como que eu vou falar para a igreja? Isso há uns 4 meses antes que eu vim assistindo em casa, né, os DVD, e comecei a passar na igreja, e houve aquela revolução. Sempre os irmãos falavam contra. E eu comecei a passar devagarzinho os DVD. E agora? Como é que vai ser? E aí alguns irmãos, né, saíram da igreja. Saíram porque não suportaram a mensagem. E a gente ficou. E fomos levando aos poucos, mostrando. E, final de contas, chegamos ao ponto de quase toda a igreja se batizou. Eu creio que isso chocou muita gente. Inclusive o pastor do distrito, né, esteve conosco. E eu falei para ele, antes de tudo, eu disse: pastor, é o seguinte, eu vou me batizar em nome de Jesus. E ele olhou para mim e disse assim: você sabe que a igreja tem norma, né? E você sabe que você vai ser excluído da igreja. Eu disse: sim, sei perfeitamente. E eu tomei essa decisão, pastor, porque eu descobri a verdade. Então a gente não pode confiar, aceitar um versículo da Bíblia como base.
para a nossa fé, para a nossa doutrina. Então isso não pode haver. Mas ele falou assim, mas Jesus não precisava falar vários textos da Bíblia, né, para provar uma verdade. Deus, irmão, basta falar uma palavra, é o suficiente. Eu digo, pastor, mas olha, o mandamento do sábado na Bíblia é repetido várias vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus não fala só uma vez. E por que só esse verso fala assim? Os outros, o restante da Bíblia fala o contrário. Então a gente estudou a fundo nesse assunto e descobrimos que realmente esse texto ele foi mexido. E daí então a gente tomamos a decisão, né? Passei a mensagem para a igreja e muitos irmãos foram aceitando a mensagem e tomamos a decisão de nos batizar. Então a igreja, de uma vez só, quase a igreja toda se batizou. E isso para a honra e glória do nome do Senhor. Então hoje eu me sinto feliz, né, de ter descobrido realmente a verdade, né? E eu creio que muitas pessoas ainda precisam também descobrir essa verdade, né, que é muito importante para nós, porque é a respeito dessa verdade que nós encontraremos a nossa salvação. Tudo isso começou a partir do ano de 2013, que essa mensagem chegou até nós, 2013. 2014, né, já houve os batizados, né? Os batismos. O irmão que doava DVD, eu ia para Manaus, eu fui para Manaus, voltei a Manaus, e eu era tesoureiro, né, da associação, da igreja, e todo mês eu ia em Manaus, todo dia 5 eu levava o dinheiro, né, da associação, o dinheiro da remessa. E todo mês eu encontrava esse irmão lá em Manaus, que me doava esses DVDs. E voltei lá com ele me levou lá no grupo deles, que já estava funcionando. Participei lá em curso com eles. E eles vieram aqui, disseram que vinham aqui nos visitar. E inesperadamente eles vieram num dia que eu nem imaginava que eles viessem. Eu estava trabalhando na minha roça e quando recebi a notícia que eles estavam em casa me esperando. E eu vim recebê-los. 2 irmãos lá do grupo, irmão Amarildo e irmão Edmilson, e estão conosco até agora. E eles trouxeram informação também antes que eu trazer o irmão Sila aqui. Eu não acreditei muito, né? Mas a palavra do irmão, né? A palavra do crente é sim, sim, não, não. Vamos agora orar, né? Para que o irmão venha. E finalmente o irmão chegou no dia 10, na sexta-feira, dia 10 ele chegou agora desse mês de julho. E esteve conosco, né? Fizemos um culto maravilhoso, tivemos Santa Ceia. Os nossos irmãos estão muito felizes, muito alegres com a presença do irmão Sila. E esperamos que, se for da vontade de Deus, né? Creio que ele voltar mais vezes. E são essas palavras que eu tenho a dizer nesse momento. Os batizados da igreja foram um total de 57 membros batizados. Agora na igreja atual, né? Antes nós tínhamos, entre tudo, parece que, se não falha a memória, nesse momento era 62 membros. Mas assim, de escola sabatina contava sem ser batizado, né? De um modo geral. Porque conta os membros da igreja assim, a da escola sabatina conta como membro, né? Mas mesmo batizado no momento eu não lembro, mas não chegava a esse total. Então agora a igreja está muito mais maior, muito mais avançada. E também temos pessoas que não eram, né, da Adventista e que já se batizaram também, tomaram a decisão pelo batismo em nome de Jesus. E isso nos traz uma alegria muito grande.